graça e paz a todos os queridos e amados, continuando assim, edificando as nossas vidas na leitura da palavra do Senhor. Salmodiaremos hoje no Salmo 79, que diz assim: Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Segue a tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. O título do Salmo 79 é O Povo Pede Castigo contra os Inimigos. O salmista traz uma situação aqui de revolta, inclusive, onde os inimigos de Israel invadiram Jerusalém, destruíram tudo, mataram os servos do Senhor, profanaram o seu santo templo, derramaram o seu sangue, como ele vem descrevendo claramente aqui. Diz que derrama ao redor de Jerusalém e diz que não houve quem lhes desse sepultura, e tornando então aquele povo opróbrio, vergonha diante dos seus vizinhos. O que aconteceu ali com eles? Então, o desejo do salmista, o que ele pede ao Senhor, é que Deus vingasse, porque tanta revolta chegou ao seu coração, por tanto mal que os inimigos fizeram a eles, que o sentimento do salmista é clamar a Deus para que Deus fizesse justiça. E a justiça que o salmista anseia aqui, para que Deus fizesse, é que Deus destruísse, que Deus matasse os seus inimigos também, para que as outras pessoas, ou as pessoas que viram acontecer com eles aquela situação, não pudessem questionar, como ele vai mesmo dizer: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue dos teus servos, o sangue que é derramado. Ou seja, cadê Deus que deixou tudo isso acontecer? E mesmo tendo acontecido, por que Deus então não defendeu-os, ou então não está trazendo julgamento sobre os inimigos do povo? Esse é o clamor do salmista, esse é o anseio do salmista, é o desejo do coração do salmista diante dos seus inimigos. Obviamente, o nosso julgamento não produz a justiça de Deus, é isso que a palavra de Deus vai nos dizer. O julgamento do ser humano diante de tantas situações de revolta, diante de tantas situações de injustiça, inclusive, o nosso julgamento não vai produzir a justiça de Deus. Para o nosso coração, em muitas dessas situações, o julgamento seria exatamente esse mesmo: olho por olho, dente por dente. Aqueles que nos fazem mal, que Deus também faça mal a eles.
muito que passa no coração do ser humano diante da sua revolta por certas situações, e que, como aqui o salmista clama a Deus para que Deus faça justiça, para que Deus assim vingue o sangue dos servos que foram derramados. Esse é o anseio do coração do ser humano. Nós sabemos muito bem que a justiça de Deus sempre será aplicada. Deus não é injusto. Nós sabemos muito bem que os inimigos do Senhor, todos eles serão condenados. Nós sabemos muito bem que todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus certamente não terá vitória constantemente, pode até lograr êxito por um momento, mas assim não o fará para sempre. Mas compete ao Senhor julgar cada um deles, compete ao Senhor trazer a sua justiça e o seu julgamento, não a nós. Não pelo que nós desejamos que Deus assim o fará, é Deus que observa todas as situações e é Deus que traz todo o julgamento. Por isso, ao vermos toda a situação que nos cerca, muitas situações de injustiça e que muitas delas nos revoltam, que nós possamos clamar ao Senhor, que Ele faça justiça e que seja a justiça dEle e não a nossa. Que nós possamos clamar ao Senhor, que Deus opere a sua justiça no seu tempo e não no nosso tempo. É Deus quem sabe, Deus observa toda a situação, Deus está presente em toda essa situação, por mais que muitos digam, onde está o seu Deus? Nós sabemos que Deus está atento a cada uma das circunstâncias das nossas vidas. Que o Senhor possa assim nos instruir, a clamar para que Ele aplique a sua vontade e a sua justiça no seu devido tempo. Que Deus abençoe a todos, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.